Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Abençoados e santificados pelo Senhor, reunimos-nos como família que busca tornar consistentes o amor e o diálogo entre homens e mulheres, criados à imagem divina. Esta liturgia convida todos a superar relacionamentos marcados por preconceitos e atitudes de dominação. Iniciando o mês das missões, celebremos que a Igreja é, por natureza, missionária. Cantemos. Gostaríamos de rezar pelas intenções que cada um traz em sua mente e em seu coração. Lembrar as pessoas que trazem consigo suas devoções particulares e também as suas motivações. Baixe um pouquinho a sua cabeça agora. Qual é a intenção que você traz para esta sagrada Eucaristia? Queremos rezar pelos nossos irmãos falecidos, por aqueles também que pedem perdão de sua saúde, rezar pelo Valdemir Filho e rezar também por todos aqueles que estão aniversariando ao longo desta semana. Iniciemos esta Santa Eucaristia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito sejais, Senhor. No início desta Santa Missa, vamos pedir a Deus misericórdia sobre nós. Cantemos. Confesso
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Sejamos gratos a Deus e elevemos ao Senhor o nosso hino de louvor. Cantemos. Ó Deus, sempre nos precede e acompanha a vossa graça, para que sejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Criados para o amor e a comunhão, ouçamos a palavra que nos santifica, nos propicia a experiência da graça de Deus e prepara nosso coração para a acolhida do Reino. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como se chamaria. Todo ser vivo teria o nome
que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Foi, portanto, Jesus, o santificador, como os santificados, são descendentes do mesmo ancestral. Por essa razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e o seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, 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 Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pôr à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés nos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade eu vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Palavra de Deus para nós. O Senhor nos abençoe cada dia de nossa vida. Eis a motivação inicial para essa liturgia de hoje.
sejamos canais de bênção e solícitos à bênção de Deus. A primeira estrofe do salmo que foi proclamado para nós hoje nos faz um convite muito interessante. Diz o autor sagrado: feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Em primeiro lugar, iluminados pela proposta do Evangelho e da liturgia da palavra como um todo, Deus nos criou para vivermos em comunidade. Deus nos criou para vivermos em relação com o próximo. Não à toa, Deus assim fez homem e mulher, Deus assim fez a natureza, Deus assim nos deu a dádiva da criação, para que pudéssemos nos relacionar. Portanto, a primeira instrução que a liturgia da palavra de hoje nos traz é: não nascemos para viver, para ser sozinhos. Vivemos para desenvolver e ser pessoas de comunhão. E por falar em comunhão, nós temos que compreender: todo ser humano é convidado a fazer comunhão com Deus, com o próximo e consigo. É bem verdade que a palavra de Deus de hoje vai iluminar sobretudo para o aspecto da convivência familiar. Não à toa, o autor sagrado faz questão de pontuar: sereis uma só carne. Quando eu estou assistindo a um casamento, uma das coisas mais bonitas que eu acho é quando o casal tece as suas promessas no singular e a igreja faz questão de concluir no plural, para que aquele casal compreenda que, embora sejam duas pessoas ali, há, a partir daquele momento, uma só carne, uma só intenção, um só propósito. Percebam os desígnios de Deus através, inclusive, da manifestação dos sacramentos da igreja. E quando falamos sacramentos, nós não podemos nos furtar dos demais sacramentos, inclusive o sacramento da ordem. Há quem questione, inclusive, o sacramento da ordem que se refere a essa passagem, ou as passagens que foram proclamadas. E aí é interessante, nós nos redescobrimos nessa condição que o autor sagrado nos traz como reflexão. Preste bem atenção: Deus assim criou homem e mulher, Deus assim criou a humanidade e a natureza como um todo, para que soubéssemos nos relacionar adequadamente. Para alguns, Deus assim nos chama para o compromisso e o propósito do sacramento do matrimônio. E preste bem atenção: é bonito o Evangelho de hoje, porque enquanto nosso Senhor Jesus Cristo está se preocupado, Deus, no ato da criação, está preocupado que a humanidade tenha essa relação. Olha só a pergunta que foi feita a nosso Senhor, meu povo: é justo divorciar-se? Deus está pensando constantemente na união, mas a humanidade ainda assim pensa na possibilidade da separação. É interessante nós pegarmos essa passagem não somente para poder criticar as pessoas que cometem um adultério, por exemplo, mas na verdade é uma maneira que nós temos de perceber para onde é que está se encaminhando a humanidade, sobretudo em um século tão marcado pelo egocentrismo, em um século tão marcado pelo individualismo. Nós temos que saber valorizar os casais que valorizam o sacramento em suas vidas, os casais que ainda valorizam o ato da importância da relação com o outro. É tão significativo quando nós entendemos que as pessoas não são objetos descartáveis. É tão importante quando nós compreendemos que toda a humanidade ela vive para a relação. Infelizmente, nós ainda não aprendemos o suficiente sobre isso. Infelizmente, nós ainda não nos damos conta dessa realidade. E sabe o que é que isso acontece no povo? Infelizmente, nós vamos sendo guiados por qualquer aventura ou desventura. Por isso,
nessa Santa Eucaristia e na liturgia de hoje, peguemos como referência essa primeira história. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Para aqueles que foram assim chamados para viver a ordem celibatária, que é assim vivo de maneira intensa. Para aqueles que foram chamados para vivenciar o sacramento do matrimônio, vivam isso de maneira intensa. Mas sabe o que é mais importante? Em nenhum dos dois, Deus nos chama a viver o egoísmo. Pelo contrário, em ambos os chamados, Deus nos chama a viver, lançar-se para os outros, estar para os outros, ser feliz, fazendo os outros felizes. Eis a proposta da liturgia da palavra de hoje. Uma das. Segunda frase: o trabalho de tuas mãos hão de viver, serás feliz, tudo irá bem. Deseja ser feliz, faça a vontade de Deus. Deseja ser feliz, siga os propósitos e o caminho que Deus assim nos confia. Deseja ser feliz, seja coerente, firme e tenha certeza de que Deus caminha conosco. Mas, para tal, Ele nos deu pessoas para conviver ao nosso lado e para assim nos mostrar. Seremos felizes à medida que fizermos também os outros felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Iluminados pela palavra de Deus, elevemos a Ele os nossos pedidos. Após cada súplica, rezemos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Inspirai, Deus de bondade, a Igreja missionária e seus ministros, para que imitem a Jesus na solidariedade com os pequenos e necessitados. Nós vos rogamos. Iluminai, Senhor. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Iluminai a consciência das autoridades, para que promovam políticas públicas que favoreçam a paz e a solidariedade entre os cidadãos. Nós vos rogamos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Acompanhai os esposos cristãos, para que vivam como sempre renovados e se esmerem em apoiar-se e edificar-se mutuamente. Nós vos rogamos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Fortalecei os laços de amor e fraternidade entre os membros de nossa comunidade, para que convivamos como verdadeira família de Jesus. Nós vos rogamos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. Concedei o descanso eterno aos falecidos de nossas famílias. Nós vos rogamos. Tornai-nos, Senhor, mais unidos e fraternos. O último pedido conclui dizendo que sejamos verdadeiras famílias de Jesus. Por nossa igreja, para que haja unidade, respeito e perseverança, pelas pastorais e movimentos, para que tenhamos a reta compreensão de que formamos todos uma mesma família, que é o povo de Deus. Por cada uma das nossas famílias,
para que reine em nossos lares a graça do amor e do respeito ao próximo, e nos nossos lares, e também por aquelas famílias que estão vivenciando um momento completamente desestruturado em sua caminhada, por aquelas famílias que já não há mais o respeito em seus lares, por aquelas famílias que há um desencontro e uma desarmonia. Que Deus possa providenciar o necessário para esses lares, para nós, para a nossa caminhada. Tudo isso nos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Passamos o momento do nosso ofertório. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos o sacrifício que instituístes, e pelos mistérios que celebramos em vossa honra, completai a santificação dos que salvastes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nossos corações está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes o universo e dispusestes os dias e as estações, tornastes o homem e a mulher à vossa imagem, e a eles submetestes toda a criação, libertastes os fiéis do pecado, e lhes destes o poder de vos louvar por Cristo, Senhor nosso. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos vossa bondade, cantando a uma só voz. Glória.
Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja, e conhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo, um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Quitéria, Santo Antônio e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha deste mundo vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Vasconcelos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei, Senhor, às preces da vossa família que está aqui em vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei também com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Lembremos e rezemos pelos fiéis falecidos, de maneira especial amigos e familiares nossos, as vítimas da Covid-19, as vítimas da violência e vítimas do câncer. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso.
A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem, toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que em mim na vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O Senhor te traz o pecado, em ti piedade de nós. O Deus de Deus, em ti traz o pecado, em ti piedade de nós. O Deus de Deus, em ti traz o pecado, dai-nos a paz, a nossa paz. Provai, igreja, como o Senhor é bom. Feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Para Deus a vida,
possamos, ó Deus onipotente, saciar-nos do pão celeste e inebriar-nos do vinho sagrado, para que sejamos transformados naquele que agora recebemos, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convidamos a todos a participar dos momentos oracionais da capela. Na terça-feira, terço com as mulheres, no sábado, ofício da Imaculada Conceição, e sempre no dia 12 de cada mês, o terço com as crianças. Bom dia a todos. É sobre o texto que eu vou falar. Pessoal, dia 12 agora, se Deus quiser, dia de Nossa Senhora da Aparecida, iremos completar um ano que nós, aqui do Conselho da Capela, iniciamos o texto com as crianças. Mas eu queria passar para vocês um anúncio que eu senti muito forte. Agora, no dia 12, próximo passado, eu, a Ivone e o Thales viemos para a igreja, ajeitando, deixamos tudo lindo, preparado para elas. Gostaria de passar para vocês que nenhuma criança apareceu. Aquilo me entristeceu tanto. Será que as famílias do bairro Flores estão tão ricas que não precisam da graça de Deus? Ou será que as mães não lembram que temos que ensinar os filhos a rezar? E me fui diante de nosso Senhor Jesus Cristo e fui conversar com Ele. Será que não é digno a gente estar aqui para rezar o texto com as crianças? Tão desanimado, mas aí ele me animou. Ele disse: Josiane, e sua equipe vai em frente. Nós estamos aqui, convidando vocês para que vocês possam colocar. Eu sei que tem pouquíssimas aqui, mãe que tem crianças, né? Estou assim repassando porque eu estou vendo que todos são das flores, né? A maioria que estão aqui nos bancos são daqui da comunidade. Então eu gostaria de pedir que vocês divulgassem. Eu, Thales, divulgamos sempre o texto quando está próximo. Ele faz uma arte muito bonita convidando, e a gente convida. Eu até propus agora às colegas que participam de um grupo, que a gente tem um grupo também do texto das crianças, que esse grupo eu acho fraco. Propus para ele um desafio, que toda pessoa que está lá no grupo do texto tem que trazer 5 crianças no dia do texto. Já sabe como é que eu vou fazer isso? Vai de casa em casa, visitando, chamando, convidando. Será que de 5, 10 visitas que você fará não consiga trazer pelo menos 5 crianças? Gente, vamos continuar. Eu sinto que todos precisam de aprender a orar, a rezar. Hoje a gente viu aí os meninos cantando essa canção lindíssima sobre a família. Mas será que eu estou fazendo o papel de família, eu como mãe? Será que eu estou trazendo para dentro da minha casa o meu Senhor, para que eu possa ser feliz? O padre falou tanto hoje sobre o casal, né, a família. Um está unido, 2 está unidos em um só. Mas será que nós estamos fazendo? É o que eu sempre digo: quem quer graça, faça a sua parte. Obrigada, desculpe se eu fui grosseiro com alguém, viu? É porque a gente fica meio assim. Mas dia 12, se Deus quiser, Ele vai querer. A Virgem Mãe vai querer, ela sabe que nós estamos aqui por ela, pois foi ela que nos ensinou a rezar o texto. Nós vamos estar aqui e eu quero a igreja lotada de crianças, tá bom? Obrigada. Tenha um bom domingo. Muito bem lembrado esse comunicado. Aos poucos nós estamos retomando as atividades e é muito válido, essas iniciativas são muito válidas, essas iniciativas oracionais. Há quem deixe de lado a importância do Santo Texto, mas é tão significativo quantas pessoas construíram seus valores através do texto que aprenderam no pé da calçada com os avós, embaixo do alpendre com os avós. Então tudo isso é muito significativo e é importante que a gente dê continuidade também a esse processo de evangelização.
Gostaria, inclusive, de fazer, aliás, quando nós iniciamos as celebrações pela manhã, o padre fez uma pergunta a vocês. E nós temos percebido que o número de pessoas que têm participado aqui na comunidade, embora a maioria seja da comunidade, graças a Deus, mas tem se reduzido bastante. Então eu queria saber de vocês se vocês gostariam que nós retomássemos aqui nas Flores a missa às 17 horas, ou se nós continuaríamos a missa às 7 horas da manhã. Os que aqui estão, quem é favorável que a missa aos domingos retome às 17 horas, 5 da tarde? Levante o braço, por favor. Levante o braço bem alto, para poder contar. Quem é favorável que a missa continue às 7 horas da manhã, levante o braço. Pode baixar, obrigado. Está meio abrigo agora. Padre, assim, eu sei que essa votação foi democrática agora, né? Como o senhor falou, meio a meio. Mas a comunidade precisa ter a percepção de que a participação na Santa Missa aos domingos pela manhã na capela de Santo Antônio Bar das Flores é mínima. Então, pelo menos às 17 horas, há uma participação maior. Mas pode vir o pensamento, vem quem quer, certo, vem quem quer mesmo. Mas nós precisamos que as pessoas se sintam bem em participar do momento da Santa Missa e acreditamos que às 17 horas, como antes acontecia, é o melhor momento. Deixa eu ver só com vocês. Nós vamos fazer o seguinte: como nós estamos celebrando constantemente, mais de uma vez nos bairros, nós vamos retomar a experiência às 17 horas, mas também às 7 horas. No mês que tiverem 2 missas, nós vamos já avisar com antecedência e realizaremos uma missa pela manhã e uma missa à tarde durante o mês. Por que o padre está fazendo essa missa pela manhã aqui nas Flores? Porque é a única capela que tem estrutura para a gente poder realizar esta missa. Não é um hábito dos bairros celebrar pela manhã, vocês sabem disso. Não é um hábito. Porém, não é um hábito também no início as celebrações das missas nas paróquias, nos horários que existem. O padre colocou esse horário para cá, levando em consideração que essa comunidade foi a comunidade que melhor acolheu esse horário. Os ministérios têm dificuldade também, às vezes, têm dificuldade de arrumar um leitor, até mesmo de organizar o espaço sagrado, mas vocês foram a única capela que nos deram estrutura para isso. Nesse momento pandêmico, a gente teve que triplicar o número de celebrações eucarísticas. Por isso que a gente faz esses horários aqui. Mas a gente tem percebido que, como a participação tem sido bastante reduzida, a gente vai tentar fazer essa nova experiência. Quando tiverem 2 missas, a gente comunica com antecedência, coloca uma missa pela manhã, porque, repito, a capela foi a única que nos deu. Quando para as exposições, era no sentido de pessoas que participam. Nas outras capelas também participaram, mas era mínimo o número de pessoas da comunidade. E aqui, graças a Deus, pelo menos na hora das 7 horas, a maioria é do Bar das Flores. Então isso é muito bom, porque o nosso propósito é exatamente fazer com que as comunidades dos bairros participem na respectiva capela. E vocês por aqui nos deram o melhor retorno. Como a gente está percebendo que o número está se reduzindo, a gente vai fazer essa nova experiência. Quando retomarem, pós-pandemia, a gente volta para as 17 horas normalmente. Mas eu queria ainda dar continuidade às 7 da manhã e 17 horas, porque eu acredito que vocês têm muito a oferecer, e por isso nós confiamos muito em vocês da capela, tá bom? Mesmo quando for um negocinho pequeno, mas a gente reza também, né? Eu particularmente gosto muito da missa pela manhã, mas entendo que a comunidade tem as suas dificuldades respectivas. Já conversei com o Ministério, por exemplo, o Ministério também tem dificuldade às vezes, porque ele vem com muitos compromissos na semana, e às vezes é complicado estar aqui naquele horário, direitinho. Tem a missa na matriz da noite, tem a missa aqui de manhã para subir, então
todo mundo tem a sua dificuldade, mas a gente aos pouquinhos a gente vai tentar se equilibrar, porque, repito, é uma tentativa nossa de poder ter mais momentos celebrativos para que a gente possa organizar melhor o nosso público, a nossa comunidade. Tá bom? Tá certo? Provavelmente, se tivesse, e vai ter, se Deus quiser, outra missa esse mês, será às 17 horas, e assim a gente vai fazendo, uma pela manhã e uma à tarde, até a gente retomar somente à tarde, posteriormente. Tá bom? O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José e Santo Antônio, padroeiro desta comunidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma abençoada semana. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Só comunicar, próximo dia 13, eu acho que o padre vai ter umas 4 ou 5 missas nesse dia. E como vai estar o encerramento da festa, lá da Piracicaba, nós não teremos missa até às 19, tá bom? Ide em paz.